Boa noite. Você que nos visita, foi mencionado aqui, a gente está expondo o livro de Êxodo. E eu quero te convidar a abrir no capítulo 12. Êxodo, capítulo 12. A gente vai ler inicialmente até o verso 32, do verso 29 ao 32, e posteriormente a gente vai ler o restante do capítulo. Êxodo 12, de 29 a 32, inicialmente. E diz assim, a palavra do Senhor. Aconteceu que, à meia-noite, o Senhor matou todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava no seu trono, até o primogênito do prisioneiro que estava na cadeia, e todos os primogênitos dos animais. Faraó levantou-se de noite, ele, todos os seus oficiais e todos os egípcios, e houve grande clamor no Egito, pois não havia casa em que não houvesse um morto. Então, naquela mesma noite, Faraó chamou Moisés e Arão e lhes disse: Levantem-se e saiam do meio do meu povo, vocês e os filhos de Israel. Vão e adorem ao Senhor como vocês disseram. Levem também com vocês as suas ovelhas e o seu gado como vocês pediram. Vão embora e abençoe também a mim. Até aqui a palavra do Senhor, queridos. Vamos orar? Soberano e eterno Deus, nós suplicamos nessa noite para que o Senhor fale ao nosso coração por meio da Tua santa palavra. Nós pedimos que o Senhor possa trazer à nossa memória, à nossa consciência, aquilo que o Senhor requer de nós em termos de crescimento, transformação e santificação no poder do Teu Evangelho. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós vamos refletir no tema A Mensagem do Evangelho em Êxodo. A mensagem do Evangelho em Êxodo é o tema da nossa reflexão nessa noite. E aí, eu não sei você, mas eu estava um pouco ansioso por esse desfecho, porque a gente foi passando por uma praga, 2 pragas, 3 pragas, 4 pragas, e hoje a gente chegou aqui no ponto alto da vitória do Senhor no Egito. Depois de golpear por 9 vezes o poder de Faraó com todas as pragas que foram enviadas, chegou a hora aqui do combate final. E essa luta tem tudo que a gente gosta de ver numa boa luta. Não sei se vocês gostam de assistir aí as lutas na televisão, mas tem um adversário poderoso sendo derrotado, tem um prêmio para os vitoriosos e tem uma festa para comemorar essa grande vitória. Crianças, eu quero saber se vocês vão conseguir identificar quem é o adversário, qual foi o prêmio e qual foi a festa que o povo celebrou. Anotem aí que depois eu vou querer ver as anotações de vocês e corrigir o que cada um conseguiu identificar, tá bom? E agora a gente vai lidar com essa repercussão dessa última praga no Egito e a gente vai fazer isso em 3 partes. Eu queria ver com vocês como a primeira parte o nocaute. O que é o nocaute? O nocaute ele ocorre quando um lutador cai e ele não consegue se levantar após a contagem, ou ele não consegue mais se defender. Então, eu queria chamar a sua atenção para o fato de que, nas 9 vezes em que Deus mandou uma praga para o Egito, Faraó parecia ter sido derrubado, mas ele teimosamente se levantou. Não sei se vocês lembram, várias pragas a gente vê. E Faraó endureceu o coração. E Faraó endureceu o coração e não deixou o povo ir. E depois a gente viu, e Deus endureceu o coração de Faraó e ele não deixou o povo ir. Então, durante 9 vezes, Deus atingiu o Egito e o poder de Faraó, e ele parecia ter sido derrotado, mas ele se levantava. Mas agora, na 10ª praga, Deus vai dar no Egito e no poder de Faraó o seu golpe final. Nem mesmo o filho mais velho de Faraó foi poupado. Morreram nessa 10ª praga todos os primogênitos na terra do Egito, de homens e de animais. E com esse golpe mortal, Faraó ficou no chão. E aí no verso 30, a gente vê claramente como o Egito ficou depois que Deus matou todos os primogênitos. Olha só o que o verso 30 diz.
Faraó se levantou de noite, ele e todos os seus oficiais e todos os egípcios, e houve grande clamor no Egito, pois não havia casa em que não houvesse um morto. Queridos, tem uma verdade difícil aqui que a gente precisa observar, que a gente não pode deixar passar batido. Deus tem o direito de tirar a vida de todos os egípcios, não apenas dos primogênitos. Assim como Deus tem o direito de tirar a vida do povo de Israel também. Isso é importante porque no desenvolvimento aqui de Êxodo, a gente vai ver que Deus vai reivindicar os primogênitos para si. Deus também tem o direito de tirar a nossa vida. Por quê? Porque a vida de toda a criação está nas mãos dele, ainda que muitos resistam a reconhecer essa verdade. É por isso que eu afirmo que aqui no Egito, a gente vê Deus mostrando tanto o seu poder, quanto a sua misericórdia por meio desse ato de redenção do seu povo, do povo de Israel. Porque o golpe fatal em Faraó, ele só é executado depois de 9 pragas, e de uma distinção muito clara entre os egípcios, que perderam seus filhos mais velhos, e o povo de Deus, que foi preservado da destruição por conta do sangue nos umbrais das portas. E é somente depois da morte do seu filho mais velho que Faraó cede e deixa o povo ir. Ele está nocauteado, humilhado, derrotado e ferido quando ele autoriza o povo de Deus, dessa vez homens, mulheres, crianças e animais, para que eles possam ir e adorar ao Senhor, que era aquilo que Moisés e Arão tinham pedido desde o início e com o qual o Faraó resistia. Ele permite, inclusive, que eles levem os seus rebanhos, todos os animais vão também. E, por fim, ele ainda pede que o povo de Deus o abençoe, mas não parece ser um pedido oriundo de um coração arrependido, irmãos, porque pouco depois o texto vai contar para nós que o povo de Deus ele é literalmente expulso do Egito. Mas isso é bom. E esse é o segundo ponto da nossa reflexão, que eu chamei de o prêmio. Acompanha comigo aí, por favor, dos versos 33 a 42. A gente vai ver, como segundo ato, o prêmio. E diz assim a palavra do Senhor: os egípcios insistiram com o povo para que saísse da terra o mais depressa possível, pois diziam: todos vamos morrer. O povo pegou a sua massa de pão, antes que levedasse, e as suas amassadeiras atadas em trouxas, com as suas roupas sobre os ombros. Os filhos de Israel fizeram conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios objetos de prata, objetos de ouro e roupas. E o Senhor fez com que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios, de maneira que estes lhe davam o que pediam, e despojaram os egípcios. Assim, os filhos de Israel partiram de Ramsés para Sucote. Eram cerca de 600.000 a pé, somente de homens, sem contar mulheres e crianças. Saiu também com eles um misto de gente, ovelhas, gado, muitos animais, e assaram pães sem fermento da massa que levaram do Egito, pois a massa não tinha levedado, porque eles foram expulsos do Egito, não puderam deter-se e não haviam preparado para si provisões. Ora, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Aconteceu que, ao final dos 430 anos, nesse mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Esta noite será dedicada ao Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, que todos os filhos de Israel devem comemorar de geração em geração. Então, nesse segundo ponto aqui do nosso texto, a gente vai falar do prêmio. E eu quero chamar a sua atenção para o fato de que Deus pode produzir algo bom de uma situação ruim. O que eu estou querendo dizer? Depois de chorar porque os seus filhos foram mortos, os egípcios não queriam sequer olhar na cara do povo de Israel. Eles queriam que eles estivessem o mais longe possível. Eles estavam aterrorizados. Olha só o verso 33. Os egípcios insistiram com o povo para que saísse da terra o mais depressa possível, pois diziam: todos vamos morrer.
E o povo saiu apressado, queridos, mas nem por isso eles deixaram de obedecer à instrução do Senhor. Está no verso 35. Os filhos de Israel fizeram conforme a palavra de Moisés e pediram aos egípcios objetos de prata, objetos de ouro e roupas. Isso não é só estranho, mas é desconfortável também, porque os escravos estão indo embora depois que Deus matou os filhos mais velhos dos egípcios e as crias dos animais deles também, e aí eles simplesmente, cada um bate na porta lá do seu vizinho, do egípcio, e pede doação. Me ajuda com alguma coisa aí? Eu fico pensando aqui que se eu fosse um egípcio nessa situação, talvez eu batia a porta na cara deles, ou tacava uma pedra, soltava o cachorro, alguma coisa assim. Mas ajudar, meus irmãos, eu não ajudaria não. Só que qual que é o ponto? A grande questão aqui é que quando Deus opera, nem o pior dos tiranos é capaz de manter a sua mão recolhida. Não era a bondade dos egípcios que estava em evidência, mas o poder do Senhor que move corações e move a mão, inclusive, dos ímpios para abençoar o seu povo. É isso que acontece no verso 36, quando o povo de Deus recebe dos egípcios o prêmio que Deus tinha prometido a Abraão. Lembra do texto que a gente leu na liturgia? O povo vai sair com muitas riquezas do Egito, e aqui a gente vê no verso 36, que o Senhor fez com que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios, de maneira que estes lhes davam o que pediam, e eles despojaram os egípcios. Esse despojar é uma linguagem militar, queridos. É uma linguagem de quando um povo faz uma incursão militar, derrota o seu oponente e fica com tudo que eles têm como recompensa pela batalha. Era um prêmio pela vitória do Senhor. Só que esse prêmio, queridos, ele não se limitou àquilo que eles receberam dos egípcios. Embora o povo de Israel tivesse saído com a mala cheia de ouro, de prata e de roupas, o principal prêmio recebido aqui foi a liberdade conquistada por Deus para o seu povo depois de muitos anos de escravidão. Saíram naquele dia 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças. E aqui, o Philip Ryken, que é um comentarista, é o nosso consultor aqui de assuntos exegéticos, ele explica que existe uma discussão se esses 600 mil seriam literal, 600 mil mesmo, ou se seria, onde tem essa palavra mil, que no original é Eleph, seria uma linguagem que faz referência aos clãs ou às unidades militares, como se 600 clãs ou 600 unidades militares. Embora seja uma curiosidade interessante, o ponto aqui, e o fato que isso não altera, é que Deus libertou o seu povo do Egito com braço forte e com mão estendida, assim como ele prometeu. Uma outra curiosidade que eu quero chamar a sua atenção é que o verso 30 fala de um misto de gente que saiu junto com o povo de Deus. Quem era esse povo? Lembra quando o Kiko arrumava confusão com Chaves e com a Chiquinha? E aí a dona Florinda chamava ele para entrar e dizia assim: vamos, tesouro, não se misture com essa gentalha. Então, aqui, essa gentalha, esse misto de gente, é formada por gente que estava cativa no Egito, oriundo de outras nações, assim como Israel, e também alguns egípcios, possivelmente impressionados com o poder de Deus, que viram ali o povo saindo e se misturaram àquela multidão. E mais para frente eles vão dar muito problema para o povo de Deus. Então, queridos, depois de 430 anos, a liberdade cantou no Egito. Não mais escravos, é o nome da canção. E essa diferença aqui de 30 anos que chama a atenção, porque a promessa a Abraão é de 400 anos, ela se deve possivelmente ao fato de Moisés estar considerando aqui na conta o tempo que o povo viveu no Egito, mas não sob o peso da escravidão. Mas o relato aqui, que chama a nossa atenção, é da libertação do povo cativo no Egito.
Uma história que deveria ser contada, e ela foi contada de geração em geração até chegar à nossa igreja. Nós estamos fazendo hoje aquilo que Deus inspirou Moisés a escrever que deveria ser feito. Uma história onde a Páscoa é parte importante dessa memória do povo de Deus. E aqui a gente vai saber um pouco mais dessa celebração. É o nosso último ponto, que eu chamei de a festa. Acompanhe comigo aí dos versos 43 a 51. E diz assim: O Senhor disse a Moisés e Arão: Esta é a ordenança da Páscoa. Nenhum estrangeiro comerá dela. Porém, todo escravo comprado por dinheiro, depois de ser circuncidado, comerá da Páscoa. O estrangeiro e o assalariado não comerão dela. O cordeiro deverá ser comido numa só casa. Não levem nada da carne para fora da casa, nem lhe quebrem osso nenhum. Toda a congregação de Israel o fará. Porém, se algum estrangeiro se hospedar com você e quiser celebrar a Páscoa do Senhor, que primeiro sejam circuncidadas todas as pessoas do sexo masculino, depois poderá observar a Páscoa. E será como natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. A mesma lei será aplicada ao natural da terra e ao estrangeiro que estiver entre vocês. Assim fizeram todos os filhos de Israel, como o Senhor havia ordenado a Moisés e Arão. Assim fizeram. Naquele mesmo dia, o Senhor tirou os filhos de Israel do Egito, segundo os seus exércitos. Então vamos à festa, queridos. O primeiro aspecto que chama a nossa atenção aqui é a ordem de Deus a Moisés e Arão de que nenhum estrangeiro poderia comer a Páscoa. Por quê? Porque saiu junto com o povo aquele misto de gente que a gente chamou aqui carinhosamente de a gentalha. Somente o povo de Deus poderia participar dessa celebração que lembrava a vitória do Senhor no Egito, quando ele matou os primogênitos e poupou os filhos do povo de Deus. Mas eu quero chamar sua atenção para o fato de que essa restrição, ela não é absoluta. Por quê? Escravos e estrangeiros, eles poderiam se tornar parte do povo de Deus desde que recebessem o sinal da aliança, que era o quê? A marca da circuncisão para os homens. Então, esse misto de gente, ele poderia se tornar parte do povo de Deus desde que ele cumprisse as exigências do Senhor. Por isso Deus deixa claro que somente depois da circuncisão é que eles poderiam participar da Páscoa, como a gente vê no verso 48. Porque muito mais do que um ritual religioso, o que a gente tem aqui na celebração da Páscoa é uma lembrança da confiança do povo no sangue do sacrifício feito em obediência ao Senhor. Agora o verso 46 apresenta uma orientação interessante. Olha aí comigo. O cordeiro deverá ser comido numa só casa, não levem nada da carne para fora da casa e nem lhe quebrem osso nenhum. É curioso isso, né? Então, o Philip Ryken, ele comenta assim: essas instruções, elas parecem ressaltar a integridade do sacrifício. O que ele quer dizer com isso? Um cordeiro, uma família, um teto e uma salvação. Ele acrescenta que essa instrução para não quebrar os ossos, ela aponta também para o que aconteceu com Jesus, o cordeiro da nossa salvação. Porque os soldados, eles quebravam a perna daqueles que seriam crucificados para apressar a morte deles. Só que quando eles chegaram para fazer isso na vez de Jesus, Jesus já tinha morrido e não lhe quebraram osso algum. Está lá em João 19, 32, 33, se você quiser conferir depois. O ponto aqui, queridos, é que tanto no Egito quanto na cruz, tudo acontece conforme a palavra do nosso Senhor. Tanto no Egito quanto no Calvário, tudo acontece conforme anuncia o nosso Senhor. E foi em obediência a essa palavra que eles celebraram a Páscoa, essa festa que lembraria as próximas gerações de quando Deus tirou os filhos de Israel do Egito. E o que a gente aprende com tudo isso?
Eu quero ver com vocês agora, rapidamente, 4 aplicações. Em primeiro lugar, meus irmãos, o texto mostra para mim e para você que Deus conhece aqueles que lhe pertencem. Deus conhece aqueles que lhe pertencem. É possível que alguém consiga fazer parte da igreja visível tempo suficiente para se passar por um cristão. É possível que no meio da multidão de escravos libertos do pecado e da morte, que somos nós, existam pessoas que sequer conhecem a Deus. Mas a saída do povo do Egito mostrou que há uma diferença clara entre os egípcios e entre o povo de Deus. Até mesmo entre o povo de Deus e aquele misto de gente que foi junto com eles, existe uma separação. Porque para eles se tornarem parte do povo de Deus, eles deveriam passar pelo ritual da circuncisão. O meu ponto aqui é que a sua roupa pode ser parecida com a roupa de crente, o seu compromisso com a igreja pode parecer igual, você pode até falar a paz do Senhor e glória a Deus, e chamar as pessoas de irmã e irmão, mas isso não faz de você um cristão, porque o verdadeiro cristão é aquele que passou pela circuncisão do coração. Aquele que teve um coração transformado pelo Espírito Santo, aquele que teve o seu interior mudado pelo Espírito do Senhor. E a minha oração é para que cada um aqui possa manifestar esse verdadeiro compromisso com o Senhor. E se você já tem esse compromisso, o meu alerta é para que você tome cuidado para não sentir saudade do Egito, de onde Deus já te tirou. Que Deus possa nos fortalecer como igreja, queridos, nesse compromisso com o Senhor, para que a gente seja verdadeiramente fiel enquanto povo de Deus. A segunda aplicação que eu gostaria de compartilhar com os irmãos é que Deus move a mão dos incrédulos para abençoar o seu povo. Parece meio óbvio falar isso, não é verdade? Mas é necessário, meus irmãos, porque hoje muitos cristãos, inclusive os ditos reformados, têm defendido uma segregação radical do mundo. Mas isso não muda o fato de que Deus está o tempo todo movendo a mão dos incrédulos para abençoar o seu povo. Ele faz isso quando inventores criam novas tecnologias. Ele faz isso quando cientistas descobrem novos tratamentos para doenças. Ele faz isso quando empresários contratam cristãos para suas empresas. Ele faz isso quando artistas produzem bons filmes, boas músicas e outras obras que abordam a verdade de Deus. No seu livro A Doutrina Cristã, Agostinho olha para esse acontecimento real com o povo de Deus no Egito e ele defende que nós devemos reivindicar o ouro da verdade garimpado das reservas da divina providência pelos opressores injustos. O que ele quer dizer? Ele quer dizer que nós devemos considerar o fato de que Deus pode usar os incrédulos para abençoar o seu povo, não apenas com bens materiais, mas com produção intelectual e artística também. É claro que o cristão, quando ele vai lidar com a cultura, ele precisa ter sabedoria para que ele possa interpretar a cultura com base naquilo que a Bíblia diz e filtrar aquilo que está de acordo com a nossa cosmovisão. Mas Deus nos chamou para que a gente estivesse salgando o mundo e sendo luz do mundo. E a gente não consegue fazer isso se a gente estiver simplesmente entrincheirado na nossa posição. Então, queridos, a pergunta que fica para mim e para você é a seguinte: será que nós temos conseguido despojar os egípcios ou simplesmente recebemos tudo que a cultura manda para os nossos lares, para as nossas vidas, sem nenhuma crítica e sem restrição alguma? Por outro lado, a gente precisa avaliar também se nós temos despojado os egípcios ou apenas consumido aquilo que o mercado gospel produz, que às vezes é tão ruim quanto aquilo que a cultura secular produz. Esse deve ser um motivo da nossa reflexão e da nossa atenção também. Os filmes que a gente assiste, as séries, o conteúdo nas redes sociais. Tem muito egípcio produzindo conteúdo e se passando por conteúdo cristão. Uma terceira aplicação que eu gostaria de chamar a sua atenção
é o fato de que Deus cumpre as suas promessas. Deus cumpre as suas promessas. Aqui no Egito, a libertação do povo de Deus demorou 400 anos, conforme Deus tinha prometido a Abraão. Só que quando aconteceu, queridos, foi tão de repente, que não deu nem tempo de esperar o pão fermentar. No Novo Testamento, a gente vê um senso de urgência dos discípulos em relação à volta de Jesus. Em diversas passagens nós somos lembrados que Jesus vai vir de surpresa, assim como um ladrão. Talvez você esteja vivendo uma vida cristã acomodada, pensando que já faz tanto tempo que essas promessas de que Jesus voltaria foram anunciadas, que é melhor você seguir sua vida e nem esperar por elas mais. Mas hoje, Deus está te chamando a se manter vigilante, a se manter preparado para a volta de Jesus. E como é que a gente faz isso, queridos? Pregando o Evangelho ao nosso próprio coração, mantendo aqui a nossa guarda alta e sempre lembrando uns aos outros que Deus vai cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Por quê? Porque quando a gente olha para o passado, a gente tem inúmeros testemunhos na Escritura da fidelidade do nosso Deus. Ele é um Deus que cumpre cada uma das suas promessas. Uma outra forma da gente se lembrar e se manter vigilante para a volta de Jesus é participando fielmente da ceia do Senhor. Essa é a nossa última aplicação. Lembra que para participar da Páscoa era necessário se tornar povo de Deus pela aliança da circuncisão? Para participar da ceia do Senhor, que substituiu a Páscoa para os cristãos, é necessário ser parte da igreja, o povo do Senhor. Os antigos presbiterianos escoceses, eles chamavam esse alerta que o pastor faz aqui sobre o perigo de participar da comunhão sem receber a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, sem estar em comunhão com a igreja, como eles chamavam de cercar a mesa da comunhão, deixando claro que aquele que come indignamente está comendo juízo para si. O propósito desse alerta dado pelos ministros até os nossos dias não é te afastar da mesa do Senhor, mas deixar claro que a participação na comunhão com Cristo, ela acontece mediante a fé no sangue derramado por Jesus. Era para isso que apontava aquele sangue sobre a porta das casas que livrou da morte os primogênitos em Israel. É por isso que nós precisamos refletir sobre a maneira como temos participado da ceia do Senhor. Será que esse não tem sido apenas um ato mecânico que a gente realiza aqui na nossa igreja todo primeiro domingo e todo terceiro domingo do mês? Será que você não tem participado dessa mesa sem perdoar verdadeiramente algum irmão ou alguma irmã como Jesus te perdoou? Será que nós temos aproveitado esse momento para olhar para o sacrifício de Jesus e desejar o seu retorno como Ele prometeu? E queridos, depois de tudo isso, eu quero te lembrar que a gente falou do nocaute, do prêmio e da festa. E é com base nisso que eu quero te mostrar que o que aconteceu nesses 3 atos aponta para o Evangelho. Existe uma conexão direta entre esses acontecimentos e a obra de Jesus, porque o Evangelho também é sobre um nocaute, um prêmio e uma festa. O nocaute no Egito aconteceu quando Deus feriu os primogênitos para salvar o povo de Israel. O nocaute do Evangelho aconteceu quando Deus feriu o seu primogênito na cruz para salvar todos os filhos que Ele escolheu. O Cordeiro foi morto em nosso lugar, mas Ele ressuscitou. Jesus venceu. E foi essa vitória com V maiúsculo que trouxe uma recompensa para mim e para você. E qual foi essa recompensa? Qual foi o prêmio que a gente recebeu? O prêmio no Egito foi a liberdade da escravidão e tudo que Deus moveu os egípcios a doar quando o povo pediu. O prêmio do Evangelho é a liberdade da morte e da escravidão do pecado para todos aqueles que confiam no Cordeiro Santo,
o nosso Senhor Jesus. O prêmio do Evangelho é a restauração do relacionamento com Deus e todas as bênçãos espirituais que Jesus conquistou para a sua igreja. Quem confia no sangue de Jesus vence a morte, e isso só é possível porque Ele venceu. O problema é que a gente entende isso, mas quando a dificuldade nos alcança, o nosso coração endurece e a gente acaba caindo em tentação. A gente acaba querendo voltar para o Egito. É por isso que a gente precisa ser lembrado desse amor pactual de Deus constantemente. E como é que a gente faz isso, queridos? A gente faz isso por meio de uma festa. Qual festa? A festa da nova aliança, celebrada não mais com um cordeiro, mas com pão e com vinho. Essa festa nos lembra que Jesus é a nossa Páscoa, o cordeiro que sangrou por nós na cruz. Esse é um momento de alegria, de gratidão, de celebração, porque Jesus venceu, nos deu a vida eterna e prometeu que Ele vai voltar. Até esse dia final, queridos, nós participamos desse momento de comunhão com Cristo e com os nossos irmãos também. Então, hoje você vai ser chamado a examinar a si mesmo, comer do pão, beber do cálice. E vocês, crianças, que ainda não participam da comunhão, vocês têm a oportunidade de aprender sobre o sacramento da ceia do Senhor, para que um dia vocês possam vir aqui na frente, confessar a sua fé em Jesus diante da igreja e assim participar dessa celebração. E que nós, como igreja, possamos festejar a vitória de Cristo no Calvário, pois foi por meio dela que Ele golpeou o diabo, a morte e o pecado, e fez de nós, que éramos inimigos, o povo de Deus. É isso que o nocaute, o prêmio e a festa nos ensinam sobre o Evangelho de Jesus. Amém? Quero convidar agora a equipe de cânticos, o pastor André também, que vai ministrar a ceia.